Uau, eu sempre gosto de gravar vídeo, compartilhando experiências, falando para vocês de tudo aquilo que a gente vai adquirindo de maturidade ao longo da vida. A gente vai comentando sobre os insights que o grande Criador do Universo permite que a gente tenha, mas particularmente eu gosto muito de falar de coisas que verdadeiramente eu estou estudando, coisas que eu vivo. E ontem, um dos inscritos no nosso canal no YouTube, Salles, ele solicitou para nós que nós gravássemos um vídeo específico para ele, falando como você se tornar um bom comunicador, porque, segundo ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. Primeiro, eu acredito que a comunicação ela é um dom, que a gente nasce com o dom de se comunicar, de se expressar bem. Uns têm mais facilidade do que outros para se comunicar, mas algumas técnicas a gente pode implantar ao longo do tempo para que a gente se torne um melhor orador, um melhor comunicador. Eu acredito que a principal primícia para que você se comunique bem é você acreditar naquilo que você fala. Quando você não acredita naquilo que você fala, fica muito difícil você fazer com que os outros acreditem. Eu falo sempre que quando você se comunica com a verdade ela flui dentro de você e você consegue externar a cada dia mais sentimento de verdade. Então, para que você seja um bom comunicador, primeiro, você precisa acreditar no que você fala. Acreditando no que você fala já é um passo fundamental para que você consiga convencer outras pessoas, porque o poder da comunicação está exatamente em você ter o poder de convencimento, onde as pessoas ouvem você, onde as pessoas elas refletem sobre aquilo que você fala e aquilo que você fala tem congruência. Uma das coisas que eu mais analiso na fala das pessoas é o comportamento, porque de nada adianta você falar de prosperidade e você não ser próspero, você falar em saúde e você ser uma pessoa sedentária, você falar em resultados e você só ter resultados negativos. Ou seja, tem pessoas que não têm congruência com o comportamento delas e com a fala delas. Mas em termos de comunicação, eu acredito que desde cedo a gente é influenciado a se tornar um bom comunicador ou a gente é impedido de se tornar um bom comunicador. Como isso acontece? Eu sempre na sala de aula, quando a professora pedia para que alguém lesse algum texto, e principalmente nas leituras de português, eu sempre tive uma facilidade muito grande de ler, de me expressar, de me comunicar. Para mim, tanto faz se eu estiver falando aqui para uma pessoa ou se eu estiver diante de um público de 10 mil pessoas. Eu já fiz apresentações para 10 mil pessoas e a facilidade é a mesma. Por quê? Eu estou sendo eu. Quando você é você mesmo e você não tenta imitar ninguém, já é um passo muito importante para que você seja um bom comunicador. Eu admiro muito Jerônimo Temel, que tem um padrão de fala como a minha. Gosto muito de Paulo Vieira Coach. Gosto de a cada dia assistir vídeo de pessoas que se comunicam bem, Anthony Robbins, pessoas que se expressam bem. Ultimamente eu encontrei Marcos Stride, um psicólogo, que o cara fala pra caramba, no jeito dele, no formato dele. E eu acredito o seguinte, você tem que ter bons mentores para que você a cada dia se comunique melhor. Mas um detalhe interessante é isso, é você não perder a sua identidade, você colocar verdadeiramente o seu coração na sua fala. Quando você fala com a verdade, qualquer lugar do mundo que você se expressar, a verdade ela vai ser validada. Mas quando você quer criar uma situação, quando você quer parecer com alguém, aí fica mais difícil, porque você vai ter sempre que buscar na tua mente a imagem de alguém para se espelhar em alguém. E aí, quando tiver um imprevisto, você está falando em uma palestra, o microfone falha, você está falando em algum lugar, alguém vai e te vaia, porque geralmente o ser humano ele espera sempre receber aplausos, mas o bom comunicador é aquele que, diante dos desafios, diante das vaias, ele se mantém frio e ele consegue conduzir aquele processo e às vezes até extrair daquela coisa negativa que foi a vaia, algo que vai alimentar a motivação dele. Então, para você se tornar alguém que se comunica bem, tem um detalhe interessante também. Você tem que perder o medo de falar em público. Ou seja, estudando psicologia, eu percebo que as pessoas não têm medo de falar em público. A questão é, as pessoas têm medo de falhar em público. E por que você tem medo de falhar em público? Começa a testar, pega um espelho, fica diante do espelho, vai falando, vai se comunicando, que você vai perceber que a fala é um dom que o grande Criador do Universo ele concedeu aos seres humanos, assim como a mente. Ou seja, a mente é algo maravilhoso. Você pensa, você reflete, você raciocina e você fala. Então, se você tem esse dom, você tem apenas que lapidar esse dom.
Se a fala é um dom e você tem uma dificuldade em se comunicar, significa o seguinte, que você ainda não aprendeu, você ainda não pegou o código que você tem, você precisa validar esse código, que o grande Criador do universo, ele te deu o poder de se expressar, e você se expressa através da fala. Então, para você se tornar um grande comunicador, você tem que desejar ser um grande comunicador. Uma das sacadas que eu deixo para as pessoas que têm dificuldade de falar em público é que vocês comecem a ler. Eu acredito que a leitura é fundamental para o exercício do fortalecimento do cérebro, da musculatura cerebral. Por quê? A partir do momento que a gente lê, a gente absorve um vocabulário mais amplo. Mas tem pessoas que não lê, elas têm uma dificuldade muito grande de ler. Ou seja, se você tem dificuldade de leitura, você tem dificuldade de concentração. Quem tem dificuldade de concentração, provavelmente vai ter dificuldade na fala. Por quê? A fala é algo que precisa de uma verbalização, mas primeiro, tudo aquilo que nós falamos, a gente imagina, ou seja, a gente cria. Imagem, ação. Imaginação significa uma imagem que você posteriormente transforma em uma ação. A fala, o verbo, é uma ação. Todas as vezes que você fala, você está agindo, você está manifestando. Então, quando você sente dificuldade de agir, de falar, de manifestar, é exatamente porque você pode ter alguns bloqueios de ordem emocional. Alguns bloqueios podem ter surgido na tua vida quando você ainda era muito jovem, quando você era criança. Outros bloqueios, eles surgem ao longo do tempo. Eu, particularmente, era alguém muito tímido para chegar em uma menina e chamar para dançar forró. Inclusive, eu estou aqui próximo a um palco, uma praça, onde nós teremos a realização do São João. E eu tinha essa dificuldade de chamar alguém, de convidar alguém para dançar. Mas isso aconteceu na minha fase de 13, 14 anos. Depois a gente percebeu o seguinte, que nós já temos o não na nossa vida e que nós temos que brigar a cada momento pelo sim. Então, comunicação é isso. Todas as vezes que eu me comunico, eu aprendo o seguinte, que eu já tenho o não das pessoas, eu já tenho a invalidação das pessoas e que eu tenho que buscar a validação das pessoas. E como eu consigo isso? Através da minha forma de me expressar. Então, se eu tenho medo de me expressar, é porque verdadeiramente eu não sei ainda aquilo que eu quero e eu não acredito naquilo que eu falo. Quando você acredita naquilo que você fala, você se transforma em alguém imbatível, em alguém imparável. Por quê? Você fala apenas das suas experiências. Comece contando sobre suas dificuldades. A primeira coisa para você se tornar um bom comunicador e você perder o medo de falar em público é você falar de você mesmo. Aí você tem que buscar o seguinte, a autocompreensão, a autoanálise, a autocura. Caramba, quem eu sou, o que eu faço, quais os meus erros, quais minhas falhas. E eu tenho que aprender o seguinte, eu não vou acertar sempre. Tem dias na minha vida aí, ó, que eu gravo um vídeo e não erro uma palavra em português e não erro uma letra e as palavras não falham. Foi até bom. Eu errei agora um erro rápido, mas que eu tenho a facilidade de corrigir, porque eu não fico nervoso quando eu erro, porque eu sei que errar é humano. E uma das coisas mais naturais é você fazer vídeo e você colocar lá os seus erros também, porque quando você edita um vídeo, dá a impressão que tudo é perfeito. Aí hoje até se criou um mecanismo diferente nas redes sociais, no YouTube, que são os cortes do podcast. E, por incrível que pareça, os cortes no podcast, às vezes tem mais visualizações do que o próprio vídeo em si, no formato de podcast. Por quê? As pessoas gostam de ver pessoas verdadeiras, as pessoas gostam de ver pessoas reais. Hoje, se você analisar, quem é que indica produtos para serem comercializados, quem é que indica para você um produto para você comprar? Quando eu quis adquirir uma bicicleta, eu fui procurar onde? No YouTube. Eu não fui procurar os fabricantes aí, outra falha, mas é normal errar. Eu não fui procurar o vendedor, eu procurei pessoas que consumiram, pessoas que consomem o produto e que falariam para mim a verdade, porque não teria outro interesse a não ser me ajudar com a verdade. Quando eu quero comprar um celular, eu procuro o quê? As pessoas que fazem vídeo, porque o meu interesse maior em um celular é memória e câmera frontal, como esse meu tem, de 32 megapixels. Não adianta eu comprar um iPhone, porque o iPhone ele não vai atender a minha necessidade em termos de câmera frontal. Então, para você se comunicar, você tem que primeiro entender o seguinte, qual a sua necessidade que você tem para começar a se comunicar, qual a sua dificuldade que você tem em se expressar em público. Porque se você fala com uma, duas, três pessoas, se quando você está em uma roda de amigos, você é um bom comunicador, e por quê?
você tem dificuldade de se expressar em público. Isso é um bloqueio. Então bloqueios têm que ser tratados, problemas de ordem emocional têm que ser curados, e aí às vezes você tem que descobrir, em algum momento da tua vida alguém pode ter te ofendido, alguém pode ter te humilhado, em algum momento da tua vida você quis se levantar para falar alguma coisa, para se expressar, e alguém ridicularizou aquele comportamento seu, e aí você codificou essa experiência negativa. Então são várias vertentes que fazem com que alguém se transforme em um bom comunicador, e são várias vertentes que fazem com que alguém não se transforme em um bom comunicador. Para você se comunicar, você tem que saber e conhecer sobre você mesmo. Quando você domina o processo de conhecer sobre você mesmo, você passa para o processo de conhecer e de saber sobre outras coisas. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento você buscar, de modo geral, você lê livros de autoajuda, livros de educação financeira, livros de um modo geral, você vai estar à frente de quem não lê. E aí você vai ter sim uma capacidade de se expressar melhor, porque você vai ter acesso a várias palavras e várias histórias. Eu falo sempre, um bom comunicador nada mais é do que um contador de histórias. Eu tenho um exemplo para vocês aqui na Bahia, Bel Marques, ex-vocalista do Chiclete com Banana. Um mito. Mas o que é que acontece? Bel Marques, ele é melhor comunicador do que cantor. Se você observar, Bel, ele se comunica a todo tempo. Ele é um excelente comunicador. Tem pessoas que cantam melhor do que Bel, mas não sabem se comunicar. Por isso, não pegam, não absorvem a energia do público. Então, uma das coisas para você se tornar alguém que sabe se comunicar é você absorver a energia do público. Mas quando essa energia é positiva e quando essa energia ela for negativa, você tem que drenar essa energia e você tem que transformar essa energia num processo de metamorfose de algo ruim para algo bom. Se você está em algum lugar, alguém te vaia, caramba, pega aquilo como um combustível, como uma energia e consegue superar e faz daquele momento um momento, uma piada, um momento de descontração, para e respira, mas não tenta responder aquela vaia, tenta se colocar acima daquela vaia. O que faz alguém ser um bom comunicador é quando alguém se coloca acima da posição que ele ocupa e tem a total e completa consciência de quem ele é. Quando você é bom, você consegue ser bom. No Brasil, em Nova York, na China, em qualquer lugar, você vai ser sempre um bom comunicador. Então, espero ter atendido as necessidades e o anseio do meu amigo Salles. Salles, obrigado por acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. Gratidão, sucesso sempre. Uau!